Bom dia, turma do segundo ano do ensino médio do Colégio Alexandre Dumas. Daremos continuidade aos nossos conteúdos da matéria de redação, os conteúdos da avaliação conclusiva da primeira unidade, beleza? Vocês estão em mãos com a relação dos conteúdos. Irei apenas ler, afirmando todos os conteúdos da segunda unidade, da primeira unidade, da avaliação conclusiva da primeira unidade de redação. Primeiro, tipologias textuais. Segundo, vem aí, narração objetiva e subjetiva. É uma narração descritiva, na verdade é uma descrição objetiva e subjetiva, certo? E também faremos aí uma breve revisão de todos os gêneros narrativos. Beleza aí? Então vamos lá. Tipologias textuais. Tipologias, eu já estou falando que são o quê? Tipos de textos. Aqui no quadro você tem tipologias textuais, principal objetivo. Eu trouxe apenas o principal objetivo de cada um deles, certo? Tipologias, mas professor, o que significa tipologias textuais? Apenas tipos textuais? O que são tipos textuais? Diferentes formas que o quê? Que um texto pode apresentar. O texto pode apresentar uma forma narrativa, descritiva, dissertativa, expositiva, explicativa e uma forma injuntiva. Então, veremos aí o objetivo de cada um desses textos, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o objetivo do texto narrativo. Nada mais é o quê? Contar algum fato. O texto narrativo tem uma característica dele, a estrutura dele. A característica dele é que precisa de 5 elementos. Lembra dos 5 elementos? Quais são os 5 elementos? Eu tenho personagens, narrador, tempo, espaço e o que mais? Eu tenho a trama. A trama é o quê? O enredo. Toda a história, todo o desenrolar, não é isso? Dos fatos. Estrutura. Qual a estrutura do texto narrativo? Eu tenho sim introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que da seguinte forma, introdução é a apresentação, desenvolvimento eu tenho o conflito e o clímax, que o clímax é aquele momento de maior tensão da história, não é isso? E tenho o conflito que gerou aquele momento e tem o desfecho. Então aí eu tenho a estrutura do texto narrativo. O objetivo dele é contar algum fato, certo? Então, eu peço que vocês estejam com caderno em mãos, caderno e caneta em mãos, para que vocês vão escrever um pouco aí, além do que está no quadro, certo? Escreve aí. Eu quero que você coloque alguns exemplos de gêneros narrativos, certo? Vamos lá, coloca aí. Conto, fábula, crônica. Escreveu? Conto, fábula, crônica. Novela, piada, lenda, mito, romance. Tudo isso aí trata-se de um gênero narrativo. Eu tenho aí essa estrutura e esses elementos que acabei de falar. Beleza? Vamos agora para o descritivo. Descritivo é um relato, não é? O descritivo, ele vai detalhar algo. Ele pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, um lugar, um acontecimento. Ele vai detalhar. O descritivo, ele pode vir em uma descrição objetiva e uma descrição subjetiva, certo? É o nosso aí, eu dei ênfase nesse segundo. Vou retornar, logo mais eu retorno a ele aí, entendeu? Eu só vou passar, só iremos agora fazer uma breve revisão sobre ele, mas irei retornar. Então vamos lá. Narrativa eu já sei que o objetivo dele é contar fatos, certo? O descritivo é detalhar algo. Outra coisa, o texto descritivo ele nunca está só.
O texto descritivo, ele vai estar com narrativo, um narrativo descritivo, ou ele pode estar também com dissertativo, pode ser um dissertativo descritivo. Então, lembrem-se que o descritivo nunca estará sozinho, beleza? Então, vamos lá. Vou retornar, lembrando que irei retornar ele aí. Vamos para o dissertativo. O dissertativo, eu tenho aí, defender uma ideia, já sabemos disso, né? Defender uma ideia por meio de quê? De argumentos e explicações. Eu tenho aquele dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. Professora, qual a diferença? Argumentativo já está falando, eu preciso defender o meu ponto de vista, né? Eu preciso ter ali a minha opinião, dissertativo, certo? Mas sem me expor em primeira pessoa. Agora, o expositivo não. O expositivo, ele vai estar apresentando, sim, fatos, vai estar apresentando acontecimentos, mas ele não vai estar explícito o que? A nossa opinião, o nosso ponto de vista. Certo? Vamos lá. Agora vem explicativo ou expositivo. Explicativo ou expositivo. Não confundam que o dissertativo eu tenho argumentativo e expositivo, certo? Mas não confundam aí com o gênero expositivo e explicativo. Não confundam. Então, vamos. Nesse tipo de texto, explicativo ou expositivo, ele nada mais é que transmitir informações e conhecimentos. Me passei. Retornando aqui no dissertativo, escreve aí no seu caderno. Quero que você coloque alguns gêneros de texto dissertativo. A redação do Enem. Agora, vamos separar. Quais são os gêneros de texto? Dissertativo argumentativo e do dissertativo expositivo. Beleza? Então, dissertativo argumentativo. Em primeiro lugar, vem aí o que? A redação do Enem. Uma resenha também tem o que? Tem o nosso ponto de vista. Um artigo de opinião também, certo? Agora, vamos lá para o dissertativo expositivo. O dissertativo expositivo, uma reportagem. A reportagem, ele trata ali de fatos, de acontecimentos, mas não tem o meu nem o seu ponto de vista. Beleza? Vamos para o explicativo. Põe aí. Ô, professora, quais são os tipos de textos? O que eu posso dar como exemplo de explicativo ou expositivo? Nós utilizamos eles no nosso dia a dia. O primeiro aí vem, sabe o quê? Os nossos livros didáticos. Os nossos livros didáticos trazem o quê? Informação e conhecimento. Então, coloca aí, livros didáticos é o primeiro. Dicionários também trazem o quê? Informações e conhecimento, certo? Então, livros didáticos, dicionário, palestras também, seminários e assim por diante. Agora vamos para o injuntivo. O injuntivo instrucional. Eu estou passando o quê? Eu estou passando uma instrução. Vamos lá lembrar de um tipo de texto que é uma instrução? Um manual. Manual de instruções. Eu também tenho uma receita culinária, uma receita de bolo, seja lá do que for. Você tem ali o quê? Também instruções. Agora, prescritivo. O injuntivo, o prescritivo, eles possuem características, eles possuem apenas um objetivo. O objetivo dele é explicar como fazer. Explicar como fazer, apresentar um procedimento com informações explicativas e o que? Instrutivas. É o objetivo desse texto aí, certo? O texto injuntivo, ele expressa o quê? O injuntivo e o prescritivo expressam uma ordem. Só que a diferença é que o prescritivo você vai encontrar nas leis, nos códigos, em um edital de concurso, você vai encontrar aí o prescritivo. Por quê? Porque enquanto o injuntivo lhe deixa livre, né, uma liberdade de expressão, o prescritivo não, ele exige, ele determina, certo? Então, anota aí
o objetivo do prescritivo e vamos lá para algumas, já falei, né? Já passei alguns exemplos para vocês, mas vamos lá para alguns exemplos. Escreve aí, manual de instruções, receitas, né? Receitas culinárias, que pode ser receita de bolo, seja lá do que for. Ah, bula de remédio também. Eu tenho aí um texto, um injuntivo, certo? Então, regras do jogo também. Agora, o prescritivo, põe o que eu lhe disse. O prescritivo tem aí, nas leis, no edital de um concurso, certo? Eu encontro o prescritivo. Então, aqui, eu tenho as tipologias textuais, passei para vocês gêneros textuais dentro de cada um desses tipos, certo? Falei da estrutura, da característica, não é isso? Do narrativo. Lembrando que o descritivo número 2 eu vou retornar. O dissertativo eu já sei quais são as características do dissertativo, a estrutura, vamos lá, lembram aí da estrutura do dissertativo? Claro, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, não é isso? E quais são? Me diz aí, lembra aí algumas características? Uma das principais características aqui do dissertativo é que eu preciso defender o quê? Defender um ponto de vista, certo? Beleza? Agora, o explicativo expositivo. E dentro desses aí, qual é a minha estrutura? Eu tenho a estrutura desse texto? Tenho sim, certo? Eu tenho aí a estrutura que é a dedutiva, a indutiva e a paralela. A dedutiva nada mais é que a ideia principal, ela vem no início. Ela vem logo sendo explicada no início do parágrafo. É a dedutiva. Se a dedutiva é no início, a indutiva é o quê? No final, correto. E a paralela? A paralela é porque elas serão o quê? São ideias. Ideias que o quê? Que não são subordinadas, certo? Ideias que não são subordinadas umas às outras. Então, vamos lá. Já falei sobre todos eles. O injuntivo e a estrutura do injuntivo. Depende, né? Porque se eu venho com uma receita, eu tenho lá ingredientes, modo de preparo. Se eu venho com leis, ele vai vir por cláusulas, vai vir por parágrafos, não é isso? Correto. É a estrutura aí do meu texto injuntivo. Qual é a principal característica do injuntivo? Ele vai apresentar verbos no imperativo. Lembra dos modos? Indicativo, subjuntivo, imperativo? Imperativo é aquele que expressa o quê? Aquele que expressa a ordem. Certo? Beleza? Então, terminamos aqui a nossa primeira parte, que é o quê? Tipologias textuais. Já fizemos aí toda essa revisão dos 5 tipos de textos que nós temos e os gêneros textuais que cabe a cada um deles. Agora, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse segundo aqui, no prescritivo, ou no descritivo, desculpa, prescritivo é o quinto, é o último. Eu tô aqui no segundo, no descritivo. Vamos lá. Põe aí no caderno de vocês. Eu quero que você deixe bem claro, eu quero que você coloque aí no caderno, bem claro o que é uma descrição objetiva e uma descrição subjetiva. Beleza? Vamos lá. Descrição objetiva. Escreve aí. É aquela que apresenta objetos de forma concreta. É aquela que apresenta objeto de forma concreta, buscando maior proximidade com a realidade. Buscando maior proximidade com a realidade. Vírgula. Deixando de lado as impressões do observador. Deixando de lado as impressões do observador. Ou seja, a opinião dele na descrição objetiva não importa. Por quê? Porque a descrição objetiva tem que chegar o mais próximo da realidade. Certo? Certo. Resume aí a descrição objetiva. Coloca aí. Quando retratamos a realidade como ela é. Resume. Quando retratamos a realidade como ela é. Darei exemplos para vocês. Vamos lá para a subjetiva. Qual é o significado? O conceito da subjetiva. O objeto é transfigurado
O objeto é transfigurado conforme a sensibilidade do observador. Ou seja, vai ter aí o quê? Ponto de vista dele, vai ter a opinião dele. Então, ou seja, o objeto é descrito de forma como ele é visto e sentido. A descrição, eu tenho 3 processos aí na descrição. Eu tenho um processo chamado enumeração, um processo chamado comparação, e o terceiro processo é o chamado dos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Visão, audição, não é isso? Olfato, o que mais? Tato e paladar. Se eu tenho aí o sentido da visão, eu vou ver como eu vou enxergar aquele objeto, de acordo com a minha opinião, certo? Então, aí será uma descrição subjetiva. Resume aí a descrição subjetiva. Põe assim: quando retratamos a realidade conforme nossos sentimentos e emoções. Quando retratamos a realidade conforme nossos sentimentos e emoções. Beleza? Certo. Vou lhe dar um exemplo. Eu vou caracterizar, vou fazer uma descrição. Uma descrição de um objeto. Vou escolher um armário. Um armário de cozinha, pode ser. Vou fazer uma descrição objetiva. Descrição objetiva, que é aquela aquela de forma concreta, não é isso? Aquela que ele vai se aproximar ao máximo da realidade. Vamos lá. Então, eu tenho um armário de cor marrom, com 2 portas, certo? E que possui um espelho. Pronto, foi a minha descrição objetiva. Agora eu vou fazer a minha descrição subjetiva desse armário. Eu tenho um armário muito bonito, espaçoso e muito elegante. Eu usei aí o quê? Eu usei o sentido. Qual foi o sentido que eu usei? A visão. Certo? Usei a visão. Então, eu tenho aí esses 3 processos no texto descritivo, que é a enumeração. Eu vou enumerar as minhas características. Comparação, vou lá fazer uma descrição de uma mulher, comparando aquela mulher com uma flor, com uma rosa. Vou fazer uma comparação. Então, e tem também os 5 sentidos, como foi dito. Certo? Vamos lá. Eu tenho aí, então, os 2 tipos, descritivo, que é objetivo, e subjetivo, que acabamos aí de relatar. Tenho, uma das características são esses 3 processos dele aí. E tenho também, professora, qual é a estrutura de um texto descritivo? Lembre que ele nunca está só. Ele vai estar sempre com narrativo, ele vai estar com argumentativo, certo? Com dissertativo. Então, ele tem sim introdução, ele tem desenvolvimento e ele tem conclusão. Como? Muito fácil. A introdução ele vai fazer o quê? A apresentação do objeto. E o desenvolvimento? Ele vai escolher, ele vai fazer uma descrição objetiva, uma descrição subjetiva, pode colocar os 2. E a conclusão, professor, ele vai fazer o quê na conclusão? Ele vai finalizar a descrição dele. Apenas isso. Beleza? Vamos lá. Agora, eu vou passar para vocês apenas, nós já fizemos toda aquela revisão. Eu passei o quê? Eu passei exemplos dos gêneros narrativos para vocês. Não é isso? Mas eu quero que vocês, todos aqueles exemplos dos gêneros narrativos, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão pegar no caderno de vocês. Eu preciso que vocês façam isso. Certo? Eu preciso que vocês pesquisem as principais características desses gêneros narrativos. Beleza? Anota aí os gêneros que eu quero. As principais características de tais gêneros. Certo? Coloca aí no caderno de vocês. Eu não citei para vocês, mas são gêneros narrativos. O cartoon, a charge, a caricatura. Você tem aí também as histórias em quadrinhos, a paródia, tudo são gêneros narrativos. Então, eu quero que vocês, preciso que vocês pesquisem as principais características. Porque a estrutura, professora, eu vou pesquisar a estrutura, para que se eu já sei?
Se eu sei que a estrutura eu tenho lá apresentação, introdução, desenvolvimento, que é o conflito e o clímax, e eu tenho o desfecho. Então não precisa. Então anota aí quais são os gêneros que eu quero, que eu preciso, que vocês pesquisem, certo? As principais características. Ah, professora, eu vou pesquisar o conceito também? Pesquisa. Pesquisa o conceito deles, não é isso? O que significa cada um deles. Vamos lá. Primeiro, caricatura. Segundo, cartoon. Charge. Histórias em quadrinhos. Dentro da história em quadrinhos, eu quero que vocês pesquisem também as vinhetas. Vocês irão ver o que significa. Algo que vocês que vocês têm no dia a dia, certo? Paródia, tirinhas, fábulas, crônicas, contos, lendas, mitos, romance, apólogo e parábola. Beleza? Eu vou estar passando um questionário, uma atividade com apenas umas 10 questões, certo? Vou estar enviando para vocês conteúdos apenas com dessa aula de hoje. As atividades das 10 questões serão com tipologias textuais, dentro desse conteúdo aqui que eu acabei de passar para vocês. Certo? Eu desejo a todos vocês bons estudos e espero que tudo isso passe, né? Tudo que nós estamos vivenciando hoje, e que Deus abençoe a todos nós.